competências. Será que tem alguma coisa aqui a ver? Houve algum esquema? Daqui a nada vamos discutir este assunto, minhas senhoras, meus senhores. Há felicidade, há infelicidade na polícia ou não? Como é que olham para esta ação a nível da PRA? Para já vamos ao último adeus ao Sartone. Carreguei. Familiares e amigos aproximam para se despedir do mesmo. Há um movimento, um aparato a CQA por parte da população. Neste momento, esta é a urna de Sartone que teria perdido a vida assim que é na cadeia de máxima segurança, segundo informações avançadas pelas autoridades, vítima de doença, ou melhor, Sartone, este homem que teria feito greve de fome e que teria culminado com esta perda de vida, conforme teria avançado o ministro do Interior. E neste lugar, nesta mesquita, assim que é a Mesquita Mohamed, na capital do país, no bairro da Plana, é notória a imagem de vários amigos, vários familiares, que se calhar até colaboradores da sua empresa. Há imagens da sua filha, parece-nos inconsolável, imagens da sua filha consolável. Imagens ilustram momentos em que há um abraço a familiares de Sartone, porque acima de tudo fala-se de perda de alguém que tinha família, além de um empresário, era assim que é pai, tio, primo. Neste momento nos parece que a caravana poderá dar seguimento poderá dar o seguimento até o cemitério de Xanguiano. Vamos neste momento tentar ouvir as pessoas que aqui se fazem presente, saber delas qual é o sentimento face a este cenário. É notória a presença massiva de alguns irmãos desta comunidade muçulmana, alguns até inconsoláveis, outros tentando consolar aquele que mostra-se mais debilitado, mas a verdade é que nesse momento a viatura que leva consigo o corpo de Sartone sai desta congregação da Plana, sai a CQE deste lugar, e o cortejo é este que estamos a tentar trazer detalhadamente neste espaço noticioso. Vai seguindo esta caravana, este cortejo fúnebre, rumo ao cemitério de Xanguiane. Humberto Sartone, que, conforme teríamos avançado, perdeu a vida na cadeia de máxima segurança, e hoje familiares e amigos despedem-se dele. Aí está esta situação que pudemos partilhar convosco. Aí que está este vídeo que pudemos trazer aqui nessa tela, como foi conduzido este último adeus a Sartone. É importante dizer que tem que deixar aqui ficar claro. Em algum momento algumas pessoas pensam que estão acima da lei. Aquele é um lugar público, é uma via pública. Vimos de uma forma desacelerada uma tentativa de impedir a imprensa de fazer o seu trabalho. Aquela é uma via. É importante dizer isto. Alguns cidadãos, a pedido de alguns que se faziam presentes neste último adeus do Sartone, tentavam inviabilizar a atividade da imprensa com garras e dentes. Foi notória a presença também da Polícia da República de Moçambique naquele lugar, e por que não também, se calhar, de alguns agentes do Cernic que lá se faziam presente naquele ponto onde Sartone, familiares e amigos despediam-se dele. E o último encontro foi mesmo no Caiaquanga, onde as mulheres lá se faziam presente e tiveram este encontro com os homens desta religião, assim como próximo do Sartone, para dizer tchau.
respondendo a alguns que diziam, vocês não têm familiares, se fossem vossos familiares aqui, vocês não filmariam. Lustres, revejam um bocadinho esta particularidade ou informem-se mais um bocadinho sobre o trabalho jornalístico. Informem-se um bocadinho antes de lançar pedras, antes de partir para ameaçar, antes de ameaçarem deter as pessoas. Estávamos a fazer o nosso trabalho, estávamos aqui a tentar informar os moçambicanos, estávamos no local e aqui está a imagem que é de veras importante e foi importante partilhar com os nossos caríssimos. Daqui a nada recebo Alberto Manhique porque há um assunto que temos que descortinar aqui. Alberto Manhique, queremos entender também desse analista político como é que avalia as circunstâncias nas quais Sartone morreu. Queremos também perceber do Alberto Manhique como é que avalia esta onda de assassinatos que vem decorrendo, tem decorrido assim que no país, essas mortes que ocorrem e têm como vítimas membros do Anamola. Será que é caricato, é meio que esquisito, é injusto dizer morte envolvendo membros do Anamola? Será que outros membros, se calhar, será que outros cidadãos de outras cores partidárias não têm perecido, não têm sido assaltados, não têm sido baleados? E as entidades nas quais pertencem mantêm-se no silêncio? Diferente do Anamola, o Anamola ganha protagonismo, tenta trazer aqui à tona como membro do Anamola. O último homem baleado na província de Gaza não ocupava nenhum cargo relevante no seio do partido. Foi furtado na sua residência uma viatura, jogou-se uma pedra no teto da sua residência e saindo, os criminosos mostraram que tinham lá um interesse. O interesse era de se apoderar de bens existentes na sua residência. O mesmo tendo criado resistência, diz a polícia, os miliantes alvejaram-lhe mortalmente, aliás, deram-lhe um tiro que foi fatal. Um tiro que foi fatal, na hora perdeu a vida. Será que é um caso político? Será que esses criminosos não só queriam roubar ou a bala foi mesmo pelo fato do homem ter reagido? São questões que vamos colocar aqui e vamos tentar entender do Alberto Manhique, membro desta organização política. Não vem como representante da organização política Anamola, mas sim vem como um analista que queremos entender dele com A mais B como é que avalia esta situação. Caríssimos e caríssimas, ontem eu disse e agora vou trazer assunto. Anselmo Chavo ameaçou. Anselmo Chavo ameaçou, a pessoa ameaçou, disse, senhores e senhoras, chega. Anselmo Chavo dessa vez exige a exoneração do ministro da Saúde. Muchave diz que o ministro da Saúde não reúne condições, o ministro da Saúde deve ser retirado, deve ser expulso. Daqui a nada vamos a este assunto do Anselmo Chave, vamos descortinar isto, vamos destrinchar, porque temos que trazer este lado desta situação que se vive no seio da saúde. No seio da saúde, dizia eu, minhas senhoras, meus senhores, a pergunta que colocamos em viva voz é o que está acontecendo na saúde? O que está acontecendo na saúde? Quais são os prós, quais são os contras existentes neste cenário em que alguém diz, chega, não quero mais o ministro. Produção, temos o Dr. Manhique posicionado. Vamos, minhas senhoras, meus senhores, ouvir a Anselmo Chave e depois volto com um debate preparado para hoje. Carrega aí, meu chave. Moçambique brinca-se de governar. Foi em mais uma conferência de imprensa realizada esta segunda-feira na cidade de Maputo
que a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique voltou a subir o tom das denúncias sobre a escassez de material nas unidades sanitárias do país. De acordo com o que fez saber o presidente daquela organização, Anselmo Muchave. Absurge-me volta a falar ao país não pelo gosto, mas por obrigação moral, enquanto lemos este comunicado aos moçambicanos. Há povo a morrer nas unidades sanitárias por falta de material básico como soros, luvas, antibiótico, gases anestésicos. Morrem em silêncio, sem oxigênio, sem anestésicos e sem dignidade. Muchave adianta que desde janeiro do ano em curso, a agremiação tem contabilizado cerca de 2.673 mortes que poderiam ser evitadas. A Absus denuncia que desde janeiro de 2026 houve 2.673 mortes evitáveis por doenças que em qualquer outro país seriam tratadas no centro de saúde de uma aldeia. Aliado a estes fatores está a má gestão dos armazéns de medicamentos. Condições de armazenamento inaceitáveis. Encontramos armazéns com infiltrações, falta de controle de pragas e higiene. Sim, pombos e roedores circulam nos armazéns, o que significa na prática. Entretanto, afirma que o governo coloca mediadores que não entendem da matéria de cuidados hospitalares. O governo insiste em nos chamar para um diálogo sério, mas colocou em frente pessoas sem mandato, sem conhecimento técnico, sem poder de decisão, pessoas que não sabem qual é a missão do Ministério da Saúde e que usam reuniões para ganhar tempo e para passear nas unidades sanitárias. O setor da saúde enfrenta 4 anos de greves e paralisações convocadas pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, exigindo melhores condições de trabalho. Em Moçambique, brinca-se de governar. Foi em mais uma conferência de imprensa realizada esta segunda-feira na cidade de Maputo que a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique voltou a subir o tom das denúncias sobre a escassez de material nas unidades sanitárias do país. De acordo com o que fez saber o presidente daquela organização, Anselmo Muchave. Absurge-me volta a falar ao país não pelo gosto, mas por obrigação moral, enquanto lemos este comunicado aos moçambicanos. Há povo a morrer nas unidades sanitárias por falta de material básico como soros, luvas, antibiótico, gases anestésicos. Morrem em silêncio, sem oxigênio, sem anestésicos e sem dignidade. Muchave adianta que desde janeiro do ano em curso, a agremiação tem contabilizado cerca de 2.673 mortes que poderiam ser evitadas. A Absus denuncia que desde janeiro de 2026 houve 2.673 mortes evitáveis por doenças que em qualquer outro país seriam tratadas no centro de saúde de uma aldeia. Aliado a estes fatores está a má gestão dos armazéns de medicamentos. Condições de armazenamento inaceitáveis. Encontramos armazéns com infiltrações, falta de controle de pragas e higiene. Sim, pombos e roedores circulam nos armazéns, o que significa na prática. Entretanto, afirma que o governo coloca mediadores que não entendem da matéria de cuidados hospitalares. O governo insiste em nos chamar para um diálogo sério, mas colocou em frente pessoas sem mandato, sem conhecimento técnico, sem poder de decisão, pessoas que não sabem qual é a missão do Ministério da Saúde e que usam reuniões para ganhar tempo e para passear nas unidades sanitárias. O setor da saúde enfrenta 4 anos de greves e paralisações convocadas pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, exigindo melhores condições de trabalho. Saudações informativas a todos os seguidores, todos os internautas estão ligados a essa edição do Diário do Povo. Estamos de volta depois de termos visto aqui este apontamento de reportagem onde o presidente da PSUM, Anselmo Muchave, mais uma vez levanta a voz
para repudiá-lo, para exigir que o governo assuma as responsabilidades e garanta que os moçambicanos tenham acesso a uma saúde, a serviços com qualidade nas unidades sanitárias públicas. Não só Anselmo, desta vez, é mais ousado e exige a demissão do Ministro da Saúde. Mais adiante poderemos discutir este assunto com cada um de vocês que estão em casa. A priori, permitam-me questionar. Desde a conversação do presidente Nunes, Anselmo tem aparecido com a mesma retórica. A pergunta que colocamos é: o que é que mudou dos anos transatos até hoje? Será que alguma coisa mudou? Será que Anselmo ainda continua com o mesmo poder? A PSUM ainda continua movendo massas? A PSUM ainda é uma ameaça, ainda é uma associação que, decretando, assumindo uma posição, o governo sente-se pressionado a responder, ou a PSUM é um dado morto que pode falar, pode gritar, pode chorar, pode dizer o que bem entender. Isso não move massas, isso não inquieta, isso não gera nenhuma espécie